Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando amadurecemos espiritualmente, compreendemos a grandeza da graça de Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós entendemos a necessidade que nós temos dele. Existem coisas nessa vida que somente Ele pode fazer, e nem sempre nós conseguimos compreender a dimensão de tudo aquilo que Ele é e tudo aquilo que Ele representa para nós. Então, quando nós ouvimos a palavra graça, o que vem na tua cabeça? Se eu tivesse que comparar com alguma coisa desse mundo a palavra graça, o que seria? Se nós tivéssemos um abismo muito grande, muito profundo, e eu precisasse atravessar de um lado para o outro, o que seria a graça? A graça seria a ponte sobre esse abismo. Se eu tivesse uma doença incurável, o que seria a graça? A graça seria o remédio. Se eu tivesse uma dívida impagável, o que seria a graça? O perdão dessa dívida. Então, é aquilo que alguém faz por nós que ninguém mais poderia fazer. Mas tem um detalhe: sem cobrar nada em troca. Então, o amor de Deus é justamente isso. É aquilo que nós recebemos, mas nós não merecemos. No passado, tudo aquilo que nós fizemos era maldade, era feito de ódio, era causar destruição nas nossas próprias vidas e na vida de outras pessoas. Nós envergonhamos o nome do Senhor, porque nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Porém, dentro de nós não existia o comportamento de Deus, os pensamentos de Deus e a sabedoria de Deus. E quando nós vamos crescendo, amadurecendo espiritualmente, nós vamos compreendendo o que significa cada palavra. Quando eu escuto a palavra pecado, qual outra palavra? Desobediência. Então pensa que você tem um filho pequeno, que ele nunca te obedece, porém você nunca deixa de cuidar dele. Só que se chegar um momento que essa criança ela diz: mamãe, eu queria te pedir perdão. Pelo quê, meu filho? Por todas as coisas erradas que eu fiz. Por sempre você querer o meu bem e eu sempre retribuir com o mal. Por eu ser desobediente, por ser arteiro. Por eu não levar em conta os teus sentimentos. E é assim que nós vamos nos reconciliando com Deus. E Jesus foi justamente esse, o nome ao qual nós procuramos para nos reconciliar com Deus. E quando nós fazemos isso, a graça de Deus, naquele abismo, no meio daquela escuridão, se acende uma luz que nos conduz a um lugar bom, que tira todo aquele desespero e todos aqueles sentimentos ruins dentro de nós. Se a gente vai lá em Gálatas 4, versículo de 1 a 3, a palavra do Senhor, ela diz assim: digo mais isto, enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de fato o dono de tudo. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios até o tempo marcado pelo pai. Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Então Paulo, nessa carta aos Gálatas, ele está explicando basicamente o conceito do que eu estou dizendo para vocês, que é sobre a maturidade espiritual, sobre nós amadurecermos espiritualmente. E talvez você esteja se perguntando: poxa, mas como eu faço isso? Será que é frequentando a igreja? Será que só frequentar a igreja eu sento dentro de um banco, escuto o evangelho, oro e sirvo apenas a minha casa? Será que o evangelho é só sobre a minha casa? Ou o evangelho é sobre as coisas que eu não posso receber nada em troca?
Será que o amor que Deus pede para Ele amar o próximo é sobre amar as pessoas que estão perto de mim, que dependem de mim, que eu sou obrigado a cuidar? Será que a bondade é sobre isso, é tratar bem as pessoas que eu gosto? Ou não? Ou será que a misericórdia, a graça e a bondade de Deus, ela não escolhe rostos? E é justamente isso, é o amor a estranhos que é a graça de Deus. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, nós somos estranhos. Nós não conhecemos o Senhor. Primeiro que nós condicionamos a nossa relação aos nossos interesses. Deus, ele vai existir e vai ser o melhor Deus do mundo se ele faz o que eu quero, na hora que eu quero e do jeito que eu quero. Se ele não fizer isso, é a maior dor do mundo, é a maior decepção do mundo. Deus não cuida das pessoas, Deus não gosta das pessoas, Deus está castigando as pessoas. Que Deus terrível e que Deus horroroso. E a maturidade espiritual é aquela que me ensina a enxergar o que eu recebi de bom de Deus. Porque às vezes aquilo que eu questiono, que vai contra a minha vontade, outras pessoas não receberam nada dessas coisas. E a bagagem espiritual, ela começa a nascer quando eu começo a ler a palavra de Deus. Mas não apenas a ler a palavra de Deus, mas me arrepender de todos os meus pecados. E não apenas me arrepender, mas também me converter dos meus maus caminhos. É parar de fazer aquilo que eu sei que não é certo. É tentar restituir o mal que eu fiz de alguma forma. É me colocar à disposição de Deus. É servir um banquete a um estranho. É você promover algo a alguém que não pode retribuir aquele favor para você. E Paulo, ele tenta fazer uma comparação para que nós possamos entender a gravidade do pecado. E ele começa dizendo: digo mais, enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo. E o que Paulo ele está nos dizendo? Olha, mesmo que uma criança ela tenha uma grande herança para receber, enquanto ela for criança, ela não vai receber nada. Enquanto nós formos crianças espirituais, nós não vamos receber nada. E o que seria o nada? Não vamos receber nenhum dom de Deus. Não vamos receber atribuições de Deus. Nós vamos ser cuidados por outras pessoas. Alguém vai vir para enxugar as nossas lágrimas. Alguém vai sentar para ensinar o evangelho para nós. Alguém vai falar: olha, é por aqui que você deve vir. Mas tudo isso não é porque eu acho que a pessoa merece, mas porque ela disse: olha, Senhor, sem ti eu nada posso. Então é quando nós nos arrependemos que nós descobrimos o tamanho da herança que nós vamos herdar. Mas não é porque eu descubro que eu recebo agora. E às vezes esse é o sentimento que você tem, que você está orando e Deus não está te respondendo, que Deus está demorando para agir, que Deus não fez. É criança espiritual. As promessas de Deus que nós lemos na Bíblia, elas estão todas lá. Mas no momento, enquanto nós descobrimos isso, nós continuamos escravos do pecado. Porque nós tivemos vícios, nós tivemos hábitos, nós tivemos uma história. E essa história ainda ela está dentro de nós. Então você pode estar morrendo de saudade de alguém, mas eu nunca vi você chorar de saudade de Deus. Desde que você nasceu, você foi separado do Senhor e eu nunca vi você sentindo saudade de Deus. E a gente começa a sentir saudade de casa quando a gente descobre o tamanho do amor de Deus, quando nós ficamos na presença do Espírito Santo, quando nós sentimos que nós não fazemos parte desse mundo. Então nós deixamos de temer a morte. A morte já não é mais algo que separa, mas a morte é algo que nos une. Então, assim como crianças que estão separados de uma herança, assim é o começo da nossa conversão, cheio de dúvidas, cheio de incertezas. E ainda assim nós somos puxados em diversas direções, principalmente quando nós não conhecemos a palavra de Deus. E às vezes nós achamos que estamos desagradando a Deus, mas sem conhecer a palavra. E se você na sua cabeça acha que toda a igreja ela é perfeita, ela não é. Até certo ponto ela caminha com Jesus. Chega um ponto que ela fala: Jesus, fica aqui, que o fundador da igreja vai colocar a sua vontade aqui. E assim nós descobrimos que diversas doutrinas cristãs, elas não se baseiam. Então, se você quer algo que é 100% íntegro à palavra, é a Bíblia. Não existe outro. Se você quer um lugar onde a ponte ela leva de um lado ao outro sem cobrar um pedágio no meio, né? Sem cobrar um dízimo no meio,
Porque Jesus o que ele propõe é: venha a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Ele não disse: vinde a mim os dizimistas, vinde a mim os que ajudam na minha obra, vinde a mim aqueles que podem me ajudar financeiramente, aqueles que pagam o aluguel do templo, o salário do sacerdote, isso. Não, ele não disse nada dessas coisas. A graça de Deus, ela não está condicionada à vontade do homem nem à ideia do homem. Não está condicionada à igreja do homem e aquilo que o homem acha que é. Não está. E nós temos que entender justamente isso. Então, o filho ele continua sendo escravo, mesmo sendo de fato o dono de tudo. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios até o tempo marcado pelo pai. Então, enquanto nós não temos essa maturidade espiritual, enquanto nós não temos essa bagagem espiritual, enquanto nós não continuamos lendo a palavra de Deus, nós continuamos sendo tratados como crianças. Olha, você é um obreiro da igreja, você pega aqui, você leva ali, você faz isso aqui, você fica aqui, você senta aqui, você escuta, você fala, você não fala, criança é aqui, gente é ali, e a gente é levado em diversas direções. Mesmo menos no lugar onde Jesus está. E como eu posso falar sobre isso? Porque é uma igreja que nunca se cura. É uma lágrima que nunca passa. É um luto que nunca termina. É uma doença que nunca sara. E nós temos uma doença que ela já vem de fábrica. Essa doença ela chama pecado. E o pecado é aquilo que nos afasta da graça de Deus. Então eu tenho um abismo, eu tenho uma escuridão, eu tenho uma doença, eu tenho tudo. Mas o tratamento que o mundo oferece, ele é muito caro. Mas muito caro. Muito caro. As pessoas querem que você tenha as virtudes de Deus sem o Espírito Santo. Então eu pego uma pessoa que ela tem problema com alcoolismo e quero que ela pare de beber. Sendo que o problema do alcoolismo é justamente que ele não tem uma vida espiritual. Então eu quero antecipar e mudar as coisas. Eu quero que aquela criança ela comece a administrar a herança e quero que ela gaste bem. Olha, você não vai comprar brinquedos, você vai fazer bons investimentos. Ela não vai, ela não tem maturidade, ela não tem capacidade. Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam esse mundo. Então, pelo nosso comportamento, dá pra gente entender se nós já temos uma fé que ela está madura, uma fé que não se baseia em acontecimentos, mas uma fé que se baseia em relacionamentos, em servir a Deus, em levar a mensagem de Deus aonde Deus coloca em nosso coração, não buscando os nossos próprios interesses, não recebendo em nada em troca disso que a gente faz, mas por amor ao Senhor, por entender o tamanho da misericórdia de Deus, para entender o tamanho da graça de Deus, porque Jesus está onde a necessidade existe, onde duas ou mais pessoas estão ali acreditando que a solução é Jesus, Jesus vai estar no meio daquela pessoa. Então pode ser qualquer lugar que o culto ele vai começar. E o culto ele precisa começar todos os dias. E nós devemos puxar esse culto através da nossa vida, através do nosso testemunho. Se o lugar que a gente está, o culto acontece, precisa ter louvor. A nossa casa precisa tocar louvor, no nosso carro precisa tocar louvor. Essas músicas do mundo, elas precisam sair. Por mais interessante que as pessoas queiram descer para algum lugar, eu quero subir. Então, se nós queremos subir para algum lugar, se nós queremos fazer alguma coisa em nome do Senhor, isso é o importante para nós. Não é nada diferente disso e nada além disso. É isso que nós vamos procurar, é sobre isso que nós vamos fazer. Porque essas músicas, elas vão ficando por aí. Mas a eternidade é o nosso lugar. Você quer ter atrelado a tua vida aqui músicas. A tua história vai ser sobre o quê? É sobre servir a Deus ou sobre servir aos homens? É sobre ser curado ou sobre ser dependente? É sobre você chegar no tempo que Deus marcou e receber a sua herança? Ou é sobre você a vida inteira se tornar escravo, dependente emocionalmente, dependente financeiramente? Vai continuar até quando? Colocando a culpa nas outras pessoas. Histórias tristes não formam caráter. Nada justifica a gente fazer o errado. Então sabe quando eu sei que uma pessoa se arrependeu? Quando ela faz as coisas compreendendo a gravidade sem querer colocar a culpa na sua história. Não é porque eu sou pobre que eu tenho o direito de roubar.
Não é porque eu não tive a oportunidade que eu tenho o direito de fraudar. Não é porque nunca deu certo na minha vida que eu vou falar que todo rico não presta. Não é porque eu tenho inveja das pessoas que eu vou desdenhar das coisas que ela tem. Então, se eu já começo a contar uma história, tentando te colocar em um contexto onde eu sou uma vítima da sociedade, você não se arrependeu nada. Você só está com medo da condenação. E essa é a maior parte do perdão que as pessoas pedem umas para as outras. Por isso que sempre estão lá repetindo os mesmos erros e fazendo as mesmas coisas. E talvez chegue um ponto que a cadeia é o nosso lugar mesmo. É um lugar onde eu não posso ir para mais lugar nenhum, não posso mais fazer mal nenhum. Porque se nós não somos condicionados a certas regras e a certas coisas, a nossa vida continua. E talvez isso explique porque Deus, às vezes, Ele escala a gente em lugares que nós não gostaríamos de estar. Talvez só de você estar em cima do penhasco não foi o suficiente para você acreditar na ponte. Talvez você precisou descer lá embaixo, porque você acreditava que você poderia descer e subir dele sozinho. Então, o que é o orgulho? É justamente isso, é eu não achar que eu não preciso da ponte. Eu vou descer aqui por baixo porque eu tenho uma corda e eu vou subir de volta. E aí você fica lá embaixo, chorando, berrando, não aceitando. Achando que quando Deus nos dá um filho, quando Deus nos dá um trabalho, quando Deus nos dá alguma coisa, aquilo é nosso. Tudo que nós temos aqui é emprestado, tudo. A casa que você tem é tua, mesmo que você pagou, entre aspas, você não pagou. Porque se você tivesse pagado a preço de sangue, você levaria. Você consegue levar daqui? Não consegue. Então tudo que nós temos nesse mundo, ele é emprestado. Por mais que você possa administrar isso que Deus te emprestou, você não vai levar nada dessas coisas. E você ainda vai deixar o suor do teu trabalho para outra pessoa que ela não fez nada. Que às vezes nem merece. Nem merece. E assim é essa vida. Não é a justiça que nós pensamos, não é o merecimento que nós achamos, não é sobre nada disso. É sobre nós entendermos que nós somos escravos e precisamos crescer espiritualmente. Para que esses poderes espirituais, eles parem de influenciar a nossa vida. E nós deixamos de viver baseados apenas nos nossos próprios interesses. Mas vivemos guiados pelo Espírito Santo. Se a gente continua lá em Gálatas 4, versículo 4 a 7, a palavra do Senhor, ela diz assim: Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Assim, vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhe dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Então Paulo, ele continua nos dizendo na carta aos Gálatas: mas chegou o tempo certo. Então nós olhamos lá atrás na passagem, aquela criança, ela estava esperando o quê? O tempo passar. E chegar o momento que o pai tinha determinado: olha, você se tornou um adulto. Agora você pode administrar esses dons. Agora você pode viver junto do meu Espírito. E chegou o tempo certo. E o tempo certo é qual? Primeiro, para esse tempo ele começar, para mim poder entrar nessa família espiritual, eu preciso de arrependimento. Enquanto eu não me arrependo, enquanto eu não começo a ler a palavra de Deus, esse tempo ele não começa a contar dentro de nós. Enquanto você acha que a religiosidade vai substituir uma vida em comunhão com Deus, você vai continuar perdido nisso. Enquanto você vê que as coisas que estão na palavra não estão sendo praticadas no lugar que você vive, você vai continuar sendo uma criança espiritual, porque a tua esperança não está na palavra, mas está nas coisas dos homens. E o que eu mais vejo não são pessoas apegadas em Deus, são pessoas apegadas à história. Porque desde criança eu fiz. Desde criança a minha família é evangélica. E o que isso significou? Hoje você está desviado. Quem viveu na luz, quem conheceu a luz, como é que vai escolher as trevas, criatura? Você acha que alguém que é rico vai escolher ser pobre em algum lugar? Você acha que alguém que conhece que existe uma ponte vai pular dentro de um abismo? Você acha que alguém que sabe que tem um remédio que pode curar alguma coisa e tirar a dor e ele é gratuito, ele não vai tomar esse remédio?
Então nós temos que parar com essa mediocridade de querer achar que porque a minha família ela cresceu dependendo da igreja financeiramente, que as coisas que eu tive foi pela dependência disso, isso vai significar o quê? Não significa nada. A gente olha a família de Arão, que ajudava o Senhor, o que aconteceu com a família dele? Foi toda ceifada. Por quê? Porque não obedeciam a Deus. E esse é o ponto que nós temos que entender, não é porque eu sei o nome de Jesus que Jesus vai fazer alguma coisa por mim, mas eu tenho que crescer espiritualmente. Se eu não cresço espiritualmente, se eu não leio a palavra de Deus, se eu não deixo o Espírito Santo me convencer do meu pecado, se eu não me arrependo, se eu não coloco Jesus como meu Salvador, se eu não coloco a minha vida à disposição de Deus para poder servir ao Senhor, porque você acha que a tua vida é porque pra você ficar sustentando a tua casa, pagando as tuas contas e ficando velho e acabou? Porque se você é velho e é uma criança espiritualmente, você falhou a tua vida inteira. Se você tá aí só esperando o tempo passar e vendo o que vai acontecer no final, não sabe se vai ser salvo, não sabe se vai ser nada, e aí? Todo o conhecimento que você teve, tudo aquilo que você passou, tudo que você sofreu, não é uma bagagem para você servir a nada? É só isso. Vai ficar assistindo as pessoas morrendo, vendo os amigos morrendo, as pessoas morrendo, e é só isso. E a nossa vida é só isso ou não? Ou a nossa vida é sobre servir, é deixar de ser criança, é deixar de culpar, é ter a maturidade de ouvir às vezes o que a gente não quer ouvir, é estar onde Deus quer. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana. Então Jesus ele veio e passou a mesma experiência que nós passamos. Vamos ser um pouco Maria agora? Vamos olhar o nosso filho carregando uma cruz, sendo cuspido, sendo humilhado, sendo chicoteado. Vamos olhar esse filho lá numa cruz, sendo furado pelo lado, morto, o sangue dele escorrendo. Será que essa mãe Maria teria o direito de falar: olha Deus, foi para isso que você fez as suas promessas? Foi para isso, Jesus, que você me chamou? Dizendo que eu seria bem-aventurada entre as mulheres? Foi para isso? Foi para matar o meu filho que você fez isso, Jesus? Que tipo de Deus que é você, Jesus? Que tipo de Deus, Senhor, que é você? Foi para isso? Para matar o nosso filho? E é assim. Enquanto nós não temos maturidade, nós nem saberíamos que teria uma ressurreição. Que esse mesmo menino seria a luz do mundo. Só que eu não tenho que olhar a minha vida pelos meus interesses. Eu tenho que olhar o meu chamado. E Jesus ele veio com as mesmas dificuldades que nós temos, com as mesmas coisas que nós temos, e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei. Jesus ele veio aqui, ele não usou o poder dele, ele não burlou. Ele falou: eu vou obedecer a Deus com as mesmas dificuldades que você tem. Eu vou servir até o ponto onde ninguém mais gostaria de servir. Porque a partir do momento que coloca uma vida em risco, eu vejo pai e mãe orando, ajoelhando, prometendo: vou virar isso, vou ser cristão a partir de agora. Não, eu vou ler a Bíblia, eu vou fazer, eu vou ouvir. Não, cara, você quer ver promessa, você põe uma vida em risco. Pode ser a sua, pode ser a vida de outra pessoa e de alguém. O ser humano ele muda. Só que quando nós temos essa vida com saúde, sem dor e sem nada, nós vivemos como se a nossa vida ela não valesse nada. Só ficamos gastando tempo. Ao invés de nós buscarmos a maturidade espiritual para nós crescermos na fé, para nós olharmos a nossa vida e nos arrependermos. Não, é só copo, bar em bar, festa em festa, ostentação em ostentação, e é só falando mal, e é só fazendo fofoca, é só gastando tempo com porcaria. Mas Jesus não. Ele falou: bom, já que eu tenho que vir, eu vou fazer aquilo que agrada ao Pai. Eu vou fazer aquilo que Ele me propôs, aquilo que Ele me pediu, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Então Ele provou que era possível, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, alcançar aquilo que Deus espera de nós, alcançar o nosso chamado e o nosso propósito. E para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. Então nós temos uma prova, que quando nós atingimos a maturidade espiritual, nós vamos herdar as coisas que Deus prometeu, que é quem? Que é o Espírito Santo. É Ele quem modifica. Nós falamos ontem dele, sobre os frutos do Espírito Santo, sobre os sentimentos. Você ouviu? Domingo você costuma ouvir o devocional?
Ou você é o cristão de segunda a sexta, porque sábado e domingo atrapalha o seu pecado ouvir a palavra de Deus, porque é os dias que as pessoas menos ouvem. Mas eu continuo firme, para que ninguém tenha desculpa de falar, olha, hoje não tinha, hoje que eu quis ouvir não tinha, todo dia tem. Eu acordo antes, eu faço as coisas antes, eu programo a minha vida antes. Eu monto uma ponte todo dia para vocês, para que vocês possam atravessar de um lugar para o outro. Todos os dias eu falo, olha, tá chovendo, vamos construir a barca. Senão vai vir o dilúvio, vocês vão ficar aí mortos nadando. E eu não ganho nada para isso. Isso é graça de graça. Graça de graça. Não é por like, não é por curtida, não é por aplauso, não é por engajamento, não é por nada. Porque eu não ganho nada. Poderia estar agora treinando, tomando meu café, fazendo as minhas coisas. Poderia. Mas entre fazer essas coisas que todo mundo pode fazer e servir a Deus, eu prefiro deixar os meus interesses de lado e servir a Deus. Entre dormir um pouco mais, fazer um pouco mais de alguma coisa, eu preciso servir a Deus. Porque eu sei que sempre que eu chegar lá, vai ter uma ponte. Sempre que eu chegar lá naquela escuridão, vai ter uma luz. Eu sei que o dia que eu morrer, vai ter Jesus, vai estar lá me esperando para me receber. Porque eu sempre estive aqui esperando Ele para recebê-lo. Será que Jesus ele chega na tua casa, você está ali para recebê-lo? Porque o que eu mais vejo é a gente dizendo que às vezes não tem tempo. Ai, tá muito corrida a minha vida. Tá corrida para onde? Você tem corrido para onde? Você tem feito o quê? Se você não tem tempo para sentar e falar com Deus 10, 20, 30 minutos, você não tem tempo para nada. Você é a pessoa mais miserável do mundo. Você é aquele bebezinho que as pessoas põem, fica no carrinho agora você vai pro andador, toma chupetinha, mama mamadeira, e é só isso. Põe de um lugar e põe pro outro. E quando não tem alguma coisa, você chora, até que alguém te pega no colo. E o Espírito que exclama, Pai, meu Pai. Assim, vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos de Deus, Deus dará tudo o que Ele tem dado para dar aos seus filhos. Então aqui você pode entender que quando nós estamos tomados pelo Espírito Santo, nós sentimos que Deus é nosso Pai, que nós fazemos parte da família de Deus, que nós temos um chamado e um propósito, que nós não somos mais filhos do diabo, que aonde a gente está já não existe mais mal, só existe bem. Não tem demônio no lugar que a gente está, já não tem mais escuridão no lugar que a gente vive, já não tem mais nada, só tem o Senhor e tem a sua graça. E eu sei disso por causa do Espírito que está em mim, e eu reconheço que eu sou um filho de Deus. Assim vocês não são mais escravos. Escravos de quem? Escravos dos pecados, escravos dos maus sentimentos, da tristeza, da depressão, da decepção. Eu já não tenho mais questionamentos dentro de mim, eu aceito. Já não fico mais pensando que deveria, que não deveria. O que é o que é. E maturidade espiritual é isso. É eu olhar a minha vida agora e saber, é isso que vai ser e é isso que é. Só que eu sei que tem diversas promessas de Deus para mim. Eu sei que Deus vai dar diversos dons para mim poder suportar. E eu sei que aquela ponte sempre vai estar lá. Essa é a certeza que nós temos um lugar na mesa. Que aquilo que Deus preparou para nós está lá. Então ou eu posso trocar tudo isso pelos meus interesses, achando que se Deus fizer, eu vou estar muito bem, e se Ele não fizer, Ele não é Deus, Ele é malvado, ou que Deus está me punindo, ou que eu não passei por esse processo inteiro de arrependimento e de entender o tamanho da grandeza da graça de Deus. Eu sei que às vezes é difícil a gente trazer certos temas e tentar colocar ele de uma forma que a gente consiga entender. Porque essa bagagem espiritual, quando eu faço isso para vocês, é como se eu te mostrasse como pode ser o teu futuro ao lado de Deus. Porque é isso que eu tenho vivido hoje. E eu olho lá atrás, toda a caminhada. Eu comecei a caminhar em 2010. Faz 15 anos que eu venho buscando ao Senhor e continuo buscando o Senhor. E cada vez eu sinto que eu posso fazer um pouquinho mais. Então não é uma coisa que eu me contive. Eu quis deixar de ser criança. Eu quis poder servir a esse Espírito Santo. Assim como Paulo falou, eu não vou ser mais fariseu, eu vou ser de Cristo. Eu vou ser uma nova criatura. Você precisa escolher a quem você vai servir. Se é a igreja de Deus ou é o Senhor. Se é aquilo que você aprendeu no passado ou se é o Senhor. Se é aquilo que você acha ou é o Senhor.
porque quando nós servimos ao Senhor, nós sentimos todo o poder de Jesus dentro do nosso coração. Já não temos mais dúvida nem incerteza. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor lhe possa tocar o seu coração, que o Senhor possa te dar sabedoria. Começa a ler a Bíblia, começa lá em Mateus, vai lendo uma folha por dia, uma página por dia e vai seguindo. Você vai ver como os teus sentimentos vão mudar, a tua maturidade espiritual vai mudar e vai chegar um tempo, que é o período de conversão, que você já não vai sentir mais dor, que você não vai ter mais dúvida e que tudo vai acontecer conforme a vontade de Deus para as nossas vidas. E se Deus quis desse jeito, para nós está perfeito. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.